Olá, programa Consciência Espírita, sempre um tema especial, polêmico, focalizado à luz do Espiritismo. Nós recebemos com muito carinho no programa de hoje, novamente, a visita do professor Dr. Sérgio Codato, catedrático da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto. E ele está conosco hoje, no programa de hoje, para falar sobre a violência na sociedade brasileira, ele que está à frente do Observatório da Violência. Agora, eu gostaria de lembrar a você que o Espiritismo, a Consciência Espírita, está neste livro que você está vendo aí na tela, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Você encontra as respostas neste livro, que quebrou a ideia do sobrenatural. Não há mais mistérios entre o céu e a terra que nós não tenhamos desvendado na filosofia espírita. Agora, o que nós aprendemos no Espiritismo, e nós estamos encontrando também esse ponto convergente neste outro livro que você está vendo aí na tela, O Brasil Fugiu da Escola, do professor Dr. Sérgio Codato, é a colocação de que violência atrai a violência. E nos preocupa, professor, agradecendo a sua presença aqui, o seu retorno ao nosso programa, nos preocupa particularmente hoje o problema da violência na sala de aula. O que está acontecendo, professor? Nós estamos vivendo sob um regime que chamamos de imaginário do medo. O que seria isso? A televisão veiculando notícia de violência 24 horas por dia, todo mundo achando que ninguém está fazendo absolutamente nada, mesmo a polícia. Você está achando, então, que a violência vai entrar dentro da sua casa a qualquer hora. E isso mudou drasticamente as relações sociais. Nós temos hoje em dia todo mundo trancado dentro das suas casas. As pessoas não saem mais. Se perdeu em termos de capital comunitário. Se perdeu em termos de união faz a força. Para nós psicólogos, Afonso, solidão é uma coisa muito boa, que aumenta o nível de neurose da população. Hoje em dia, em cada família, nós temos um indivíduo ou com depressão, ou com síndrome do pânico, ou alguma coisa nesses termos. Ou seja, não é só a violência bruta, direta, que é a preocupação, é o que chamamos de imaginário do medo. Aquilo que você imagina que está acontecendo ao seu redor. E na sala de aula é a mesma coisa, né? Os professores, o Afonso, eles acham que tudo é violência, tudo. Passar a mão, xingar, bater, né? E eles se sentem impotentes em fazerem alguma coisa. Os alunos já acham que violência é coisa grave. Sequestro, roubo e assim por diante. Então, né? há uma dicotomia, então? Há uma dissonância entre opinião de alunos e opinião de professores, de tal forma que professores acham que violência é tudo, alunos acham que violência é só coisa grave, então você não tem uma representação coletiva do que é a violência. Todo mundo acha que a violência é alguma coisa de fora para dentro da sala de aula, quando, na verdade, a violência dentro da sala de aula é aquilo que nós chamamos de violência simbólica, violência psicológica. O professor olha para determinados alunos e já determina na primeira semana que esses alunos não vão para frente. Já ficam marcados. Já ficam marcados, já ficam estereotipados, já ficam discriminados. Afonso, a experiência da rejeição, da discriminação, da humilhação é a pior experiência que o ser humano pode enfrentar. E você tem hoje em dia crianças de 7, 8, 9 anos que já são discriminados, ou pela pobreza, ou pela cor, ou pela estética, né? E essas crianças, então, vão ter que, de uma forma ou de outra, reagir a isso. E elas reagem, então, violentamente, agressivamente, destruindo o patrimônio da escola, não respeitando a figura do professor, destruindo o material escolar, né? E você acaba, então, levando a que a escola reaja, colocando grade em tudo quanto é lugar, fechando banheiros no horário letivo. O que é um absurdo. Então, você tem aí uma violência circular. E violência gera violência. Exato. Os nossos professores, diante desse quadro dantesco, professor, o que o senhor sente? Há indiferença, há revolta, apatia. O que acontece
com essa massa do professorado, diante desse quadro que parece que cresce a cada dia? Afonso, o professor recebe uma carga de violência muito grande, seja ela direta, seja ela simbólica, seja pelos baixos salários. Ele catalisa tudo isso. Ele recebe tudo isso. Se o professor não reagir a essa violência de uma forma organizada, né, de uma forma através do conhecimento e da sabedoria, tá? Toda a agressividade da violência dele é descarregada no próprio corpo dele, na forma de autoviolência, né? Então, você vai ver aí que nós temos um processo autodestrutivo. É por isso que os professores procuram o nosso observatório de violência com queixas das mais diversas, né? Desde angústia, né? Desde depressão, desde impotência, né? Nós recebemos um caso interessante de uma professora que tem síndrome do pânico à sala de aula. Né? Professora com síndrome do pânico à sala, de aula. Meu Deus! Se a moda pega, né? Não vamos espalhar isso, porque se a moda pegar, mas é o seguinte, essa professora fica na biblioteca. Ela fica assobiando, cantando, indicando livro para os alunos, tal. Se falar para ela, olha, fulana de tal faltou, você vai ter que entrar dentro de sala de aula, ela tem os mesmos sintomas do pânico, taquicardia, sudorese, coração vem na boca, náusea, você entendeu? Né? O que é isso daí? A sala de aula se transformou em algo aversivo. Afonso, você já imagina o professor que tem que ir todo dia na escola e sente aquele mal-estar só de pensar que tem que entrar dentro de sala de aula, né? Então, qual que é a nossa recomendação para esses professores? Em primeiro lugar, né, tratar da sua saúde mental. Em segundo lugar, aprender a dar uma boa aula. Conquistar o aluno. Seduzir o aluno. Você entendeu? E mais, aquilo que você falou da escola alegre e feliz. Nós descobrimos isso, que o clima dentro de sala de aula é fundamental. Se você tem um clima hostil, né, como eu, há um tempo atrás, queria ferrar os alunos, entendeu? Se aumenta a tensão e o conhecimento vai para o brejo. Professor, esse quadro é preocupante. A gente nota no Brasil Fugiu da Escola, no livro que nós estamos mostrando agora aí na tela, de autoria do professor Dr. Sérgio Codato, que ele propõe soluções para amenizar essa violência de imediato e para erradicar a violência da sala de aula. Professor, nós temos alunos que escrevem para o nosso programa Consciência Espírita, dizendo assim, o professor, eu falei com ele, fui responder e ele disse que eu me agredi e pediu a minha expulsão da escola. Alunos que são proibidos de ir no banheiro com necessidade fisiológica. Nós tivemos o caso de um menino que mandou um e-mail para nós, e nós não estamos autorizados a mencionar o nome, é claro, mas que fazendo necessidade na sala de aula, porque não tinha como ir ao banheiro. E o professor disse que ele não podia ir ao banheiro, que ele não precisava ir ao banheiro. E ele demonstrou que precisava. Tudo isso precisa mudar. Nós conversamos anteriormente em programa, algumas semanas atrás, com o senhor se referiu à China. Eu gostaria, no próximo bloco, que o senhor contasse um pouquinho o que a China tem para ensinar, porque no Espiritismo, para nós, os primeiros exilados da capela, relatados no livro Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos fala de uma humanidade que vem de outro planeta e que vai para o Oriente, particularmente na China, onde traz lições de sabedoria e que, acredito, estão vicejando hoje na China. E nós queríamos pedir ao senhor que nos contasse um pouquinho o que a China, a receita que a China encontrou para acabar com a violência. E olha, está faltando aí você participar mais do nosso programa. Estou sentindo falta do seu e-mail, da sua crítica, da sua sugestão e até do seu elogio. Se quiser elogiar, nós vamos... Não é, professor? Verdade. Nós vamos entender o seu elogio como um acréscimo de responsabilidade para o professor continuar escrevendo com essa propriedade que ele tem e a gente aqui fazendo um programa melhor. Vou fazer um breve intervalo, mas anota o nosso e-mail, consciênciaespírita@terra.com.br. Eu volto daqui a pouquinho com o professor Dr. Sérgio Codato,
ele que está à frente do Observatório da Violência, e vamos voltar à violência na sala de aula.